A paz do Senhor. Queridos, antes de entrarmos dentro da palavra, deixa eu só trazer algumas informações preciosas para a igreja. Foram feitos aqui avisos, né, acerca de várias atividades que vão ocorrer no mês de julho. E tudo isso está dentro de um propósito, ok? Tudo isso está dentro de um propósito. Por que nós estamos fazendo a festa com alvos financeiros, alvos de arrecadação? Porque os irmãos sabem que não é nossa prática ficar pedindo dinheiro, né? Não é minha escola. E não queremos incorrer nessa prática. E eu acho que a melhor maneira da gente levantar recursos é fazer algo que todo mundo desfrute e invista ao mesmo tempo, né? Então surgiu aí a ideia da festa da roça, que já temos uma tradição aqui de festa da roça em anos anteriores e sempre tem sido muito bom mesmo. Então, queridos, nós já estamos nos preparando para pisar na nova terra. Amém? Nossa previsão. E nos próximos dias eu estarei confirmando esta data que já estou dando como certa. Inauguração deverá ser na primeira semana de agosto, ok? Então, primeira semana de agosto, devemos estar oficialmente pisando na nova terra. E aí, nós estamos há um mês e uma semana, um pouco mais de uma semana, né? De entrarmos lá oficialmente. E aí nós vamos aproveitar o mês de julho para fazermos algumas atividades, para levantar algum recurso, para reforçar a nossa receita, porque as despesas vão aumentar, né? Obviamente que as despesas lá são muito maiores do que aqui. Tudo lá é maior, né? Não só o espaço físico, como é proporcional. As despesas também aumentam. Água, luz, é tudo muito caro. E agora é para valer, irmãos. Ontem nós testamos o gerador, né, Diogo? Foi testado o gerador, deu bom, né? Vai continuar sendo testado nos próximos dias, um gerador que nós estamos adquirindo. E a Light já nos deu... Cadê o pastor Raimundo? Está aí? Não, né? O pastor Raimundo tem um contato dentro da Light e que já informou para ele que nosso processo, o prazo limite que a Light deu, limite máximo, pode ser antes, para fazer tudo, aprontar tudo, deixar tudo em condições, é 11/7. De repente, a festa da roça já vai ser com luz, né, da Light, né? Pode ser... 11/7 é o prazo limite, né? Então, de qualquer forma, tem gerador. Pula-pula, touro mecânico, essas coisas, vai ter gerador lá para suprir. Mas, se a data limite é 11, então, provavelmente, a festa da roça já vai ser com luz, já vai estar tudo... E falar em iluminado, irmãos, outra bênção que Deus nos proporcionou. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas teve uma quarta-feira, acho que foi um culto de quarta-feira. Deus me deu uma revelação de aquele espaço lá todo iluminado. Eu não sei quem lembra aqui, foi uma quarta-feira. Deus me mostrou claramente luzes se acendendo, mas muitas luzes. E eu vi o espaço todo iluminado. Eu pensei que seria, né, na semana seguinte estaria acontecendo.
não aconteceu. Eu fui pro joelho, Senhor, o que houve? Foi da minha cabeça? Porque, claro, irmãos, eu levo muito a sério essas coisas. Levo muito a sério. Eu não brinco com coisas espirituais. Não brinco com vidas. E como Deus me mostrou claramente, e passou uma semana, 2 não aconteceu, eu fui orar. Senhor, me enganei. O Senhor não me mostrou, eu que quis ver. Entrei nesse embate. E aí, irmãos, eu fiz essa oração na segunda-feira. Na terça-feira eu estava atendendo aqui no gabinete. Eu estava com a filha do pastor Kleber, Sara. Eu estava atendendo a Sara Lomar, filha do pastor Kleber e da Solange. E meu telefone toca. Eu orei no dia anterior. Eu estou atendendo a jovem na terça-feira. Meu telefone toca. Pastor, vai lá na cidade do Senhor agora, que a Rio Luz está lá. O carro da Rio Luz está lá. Falou Rio Luz, eu até confundi, eu achei que era Light, né? Eu achei que era a Light, eu falei, será que a Light vai ligar a luz lá? Aí eu terminei, né? Eu já estava finalizando com a jovem, e eu falei, vou ter que correr agora. Tinha gente ainda esperando para ser atendido, eu me desculpei, espero daqui a 15 minutos eu estou de volta. Peguei o carro, fui lá, cheguei lá, o carro estava lá. E aí, né, os adolescentes estavam lá reunidos, e os funcionários da Rio Luz estavam lá comendo já batata doce. Eles tinham feito uma fogueira lá. Os funcionários da Rio Luz já estavam em casa, irmãos, comendo batata doce, assada. Jogaram ping-pong na nossa mesa de ping-pong. Aí, ó abuso. Oi? E aí, estavam lá, irmão, tudo à vontade, se sentindo em casa, né, Júnior? Tinha uma fogueira lá que os adolescentes fizeram. Então, e aí, quando eu cheguei, né, o Júnior trouxe eles até mim. Eles falaram, pastor, teve uma solicitação e a diretora da Rio Luz mandou a gente aqui para ver, para iluminar isso aqui tudo. A Rio Luz vai botar a luz aí apontado, refletores da Avenida Brasil para cá. Isso aqui vai ficar igual de dia. Aí eu entendi. Aí eu, na hora, agora eu entendi. Então, irmãos, de graça, 0800. Claro, é um serviço público. Não sei quem solicitou. Eu sei que foi ordem da diretora da Rio Luz. Ela mandou a equipe lá. Depois eu soube que ela é crente, acho que de uma Assembleia de Deus lá do outro lado. Alguém me informou isso. Não, pastor, ela é crente de uma Assembleia de Deus lá do outro lado. Enfim, é do bairro então, né? Tá tudo em casa. E eles deram um prazo aí, não sei, não lembro agora o prazo. Até tal dia, a Rio Luz vem aqui, vai iluminar isso tudo aqui. Não se preocupem porque isso aqui vai ficar tudo iluminado. Aí eu entendi o que Deus me mostrou, né? E a Light é outro departamento, mas também o prazo é 11 de julho. Então, irmãos, estamos já sentindo o cheiro da nova terra, né? Está mais perto do que nunca. E pastor Alan Cramo, quem estava aqui na sessão de espancamento de domingo passado? Maravilha, né? O pessoal apanhou. Agora, eu nunca vi o pessoal apanhar feliz. A igreja saiu feliz, cheia de, né? Tudo. Já viu o final de FC, olho roxo, né? Sangrando, mas sorrindo, né? Mensagem linda do pastor Alan Cramo. Foi quase 2 horas, hein, irmãos? Foi
uma hora e 40 mais ou menos de mensagem, se não foi mais. Não, vi sair no máximo 4 pessoas saíram, né? E foi uma mensagem de despertamento, que vai justamente na linha que nós estamos ensinando aqui. Naquele mesmo domingo pela manhã, eu havia falado algumas coisas que ele falou. Quem estava ligado percebeu. No domingo pela manhã, algumas coisas que eu falei, ele falou à noite. Então, assim, entendemos que estamos debaixo de uma direção do céu. Na quarta-feira, tivemos o pastor Jabes, do Zâmbia. Quem estava aqui na quarta-feira? Ok. Foi uma mensagem muito boa também. E ele nos entregou lá, né? O pessoal do Mission Day preparou um jantarzinho lá para ele, para sua esposa, missionária Núbia, numa salinha ali. E, conversando com ele ali, ele liberou uma palavra profética para a igreja. Ele disse: pastor, lá, naquele lugar, Deus vai visitar aquele lugar com um grande avivamento. Deus vai enviar pessoas de muitos lugares. E o pastor, interessante o que ele falou, irmãos. Ele falou: o pastor não vai precisar fazer força. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Deus vai promover um grande avivamento ali. Pessoas serão atraídas de muitos lugares e milagres vão acontecer. Então, irmãos, Deus já está nos antecipando o que nós vamos viver ali. Aqui, a gente de vez em quando chega alguém para um culto e sem a gente orar: pastor, fui curado hoje no culto. Volta e meia está acontecendo, mas isso são só gotas. Gotas, né? Essa semana tivemos aí a notícia: Patrícia fez exame, né? Ela me mostrou lá a bateria de exames, né? O câncer sumiu, todos os vestígios, né? Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa? O cabelo já está crescendo, né? Já dispensou a peruca, né? Só que nasceu tudo branco. Aí a idade, aí também, né? Aí é querer que nasça pretinho, aí não, aí é, né? Mas enfim, Deus está fazendo, amém? E então, queridos, vamos nos preparar. Primeira semana de agosto, é provável que nós já estejamos fazendo a nossa inauguração lá. Orem por isso, para que Deus cumpra todo o seu propósito naquele lugar. Porque a obra é dele. A obra é dele. E eu já quero, hoje à noite eu vou falar sobre isso. Esse mês de julho, aliás, hoje eu encerro a palavra sobre santificação. Estamos, desde o início do ano, falando sobre esse tema. E é sabido dos irmãos que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria fazer algo grande, todas as vezes que Deus quis fazer algo extraordinário, a ordem que ele dava ao líder é: santifica o povo. Ele falou isso com Josué, com Moisés. Então, quando Deus queria fazer coisas extraordinárias, a primeira instrução de Deus é: santifica o povo. Isso deve nos chamar a atenção. Por que antes de Deus fazer algo, ele pede que santifique o povo?
que dessa exigência? Isso tem que nos chamar a atenção. Mostra que esse tema é importante para o coração de Deus. Deus se importa com isso. Senão Ele não daria esse tipo de instrução. E por isso nós estamos desde o início do ano, desde o primeiro culto deste ano, falando sobre santificação. Santificação na mente, nos pensamentos, santificação na boca, na fala, santificação dos olhos, enfim, santificação da vida, do estilo de vida. E agora estamos finalizando com santificação no corpo. E hoje é a última. Hoje a gente fecha esse tema, no meio do ano, fechamos esse tema santificação. E aí, irmãos, daqui para frente, o que a gente faz com isso? Com tudo que nós ouvimos. É só, irmãos, ensino só faz sentido quando é praticado. Ensino só tem efeito na nossa vida quando é praticado. E a parábola lá da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia deixa claro. Aquela passagem deixa claro este ensino. A casa firme, a casa que passa por ventos, tempestades, enfim, várias intempéries, e ela se mantém de pé, Jesus diz qual é essa casa. Ele identifica, esses são aqueles que ouvem e praticam a palavra. A casa que é edificada sobre a areia, e que vem vento, chuva, tempestades e derruba, são os que ouvem e não praticam. Agora, irmãos, não é Deus que determina que casa nós seremos. Quem determina é você que ouve. Quem determina é quem ouve. A vontade de Deus é que todos sejamos casas edificadas sobre a rocha. Agora eu ouço uma palavra sobre adultério. Aí a pessoa está em adultério. Ouve uma palavra sobre adultério e continua em adultério. Essa pessoa não está querendo vida com Deus. Não está querendo vida com Deus. Eu ouço uma palavra sobre pensamentos impuros. Chego em casa, viajo em pensamentos impuros. Eu não quero vida com Deus. Então, queridos, eu aprendi uma coisa muito importante, irmãos. Irmãos, qual é o maior presente que um ser humano pode dar para Deus? Né? Presente é aquela coisa, né? Presente é... Às vezes, você está no amigo oculto, dependendo de quem você tira, você ir, caramba, tirei fulana, não posso dar qualquer coisa, não posso dar uma caneta Bic. Né? Tem gente porque você, caramba, essa pessoa, ela tem dinheiro. Às vezes, não sei quem aqui já assistiu aquele Amigo Oculto da Record, final de ano, como é que é o nome? Tem um Amigo Oculto da Record, não, da Record, que final de ano, os artistas lá, os apresentadores, né? Aí interessante. Algumas falas, e olha, quando eu tirei essa pessoa, eu falei, meu Deus, o que eu vou dar para ela? Né? Uma vez alguém tirou Roberto Justus. O cara é milionário. Tirar o Roberto Justus vai dar o quê, Samuel? O cara tem tudo. Bom, vou dar um helicóptero. Como? E a pessoa em desespero. Pô, tirei Roberto Justus, o cara não precisa de... Aí...
tirei Deus. Meu papelzinho abri, Jeová. Irmãos, o que se dá de presente para Deus? Oração? Vida? Obediência? A gente pode falar muita coisa, mas irmãos, guardem o que eu vou te dizer. O maior presente que um ser humano pode dar para Deus, nunca mais esqueça isso. O maior presente que um ser humano pode dar para Deus. Deus não precisa de nada. Ah, Senhor, eu passei na rua, estava duro, comprei uma caixinha de lenço. Deus não precisa de nada. Mas o maior presente que um ser humano pode dar para Deus é uma vida santa. Uma vida de santidade. Ele olhar para você, eu me agrado. Uma vida santa, eu já falei aqui, não significa uma vida perfeita, porque você nunca vai conseguir dar para ele. Nunca. Porque ninguém tem. Nenhum de nós temos. E nem teremos jamais. Nesse corpo, não teremos. Mas uma vida santa é o maior presente que você pode dar para Deus. Tem muita gente achando, irmãos, que é serviço. Nosso serviço, o reino precisa do nosso serviço. Eu já vi crente trabalhar igual um escravo em igreja, irmãos. Eu já vi trabalhar igual um escravo. Só faltava morar na igreja, achando que esse era o melhor que ele poderia dar para Deus. Nosso serviço é necessário no reino, claro. Se nenhum crente fizer nada, a igreja não anda. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque nessa igreja tem muita gente com sangue nos olhos para servir. Louvo a Deus por isso. Continue assim. Deus se agrada disso. Agora, o maior presente que você pode dar para Deus não é esse. É uma vida santa. Não se iluda com outra coisa. Não se iluda com outra coisa. Já conheci pastores, evangelistas, excelentes pregadores, que onde pregavam faziam apelo 100 almas, 50, 150 vidas. Muito legal. Daqui a pouco, caiu em adultério. Desceu ladeira abaixo. Perdeu o freio. Aí, eu pergunto, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Qual o sentido disso? Não tem o menor cabimento. Então, queridos, hoje nós encerramos essa palavra sobre santificação. E eu fiz essa colocação intencionalmente sobre qual o melhor presente que eu e você podemos dar para Deus. Para que você nunca mais esqueça isso. Não é nosso serviço, não é nosso dinheiro. E pastor, meu dízimo é 10 mil. Falando pela fé, tá? Pessoas aqui terão dízimo de 10 mil. Amém? E não fique com pão duríssimo, não. Pô, pastor, 10 mil é muita coisa. É muita coisa, mas para você dar 10 mil, você vai ganhar 100. Né? Mas não é o dízimo. Não é teu dinheiro que é o melhor presente que você pode dar para Deus. Não é. É uma vida santa. Uma vida reta. Uma vida íntegra. E santidade nos protege. Dom espiritual não te protege. Ser usado por Deus não te protege. Eu conheço gente, irmãos, que revela até o que você pensou ontem às 5 horas da tarde.
Aqui já teve. Gente que, Deus me mostrou que ontem tu dobrou o joelho 5 horas da tarde e tu falou isso com Deus. A pessoa, aqui já teve gente assim. Só que não tinha uma vida santa. Qual foi o resultado? Está lá fora. Com dom e tudo. E se não se converter de verdade, vai para o inferno, com dom e tudo. Era profeta, entregava visão, revelação, e tudo batia, irmão. Tudo batia. Ontem, entregou para uma irmã aqui, há muitos anos. Ontem a irmã falou com Deus: Senhor, eu estou com vontade de comer um hambúrguer. E a irmã, eu falei isso. Ok, o dom está lá. Só que a pessoa sem caráter, essa pessoa está no mundo. Dom não te protege. Ser usado por Deus não te protege. A maior proteção que temos é uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida santa. Amém? O diabo não tem dificuldade com gente que tem dons espirituais, irmão. Nenhuma. O diabo não tem dificuldade com gente que é usada por Deus. Nenhuma. Até porque de vez em quando ele derruba um. Agora o diabo tem muita dificuldade com gente santa. Muita. Ele tem muito problema com gente santa. Porque eu escutei o hino do Fluminense aí, foi isso? Foi? Do Fluminense até pode. O que eu estava falando? Sim. Pastor, qual o respaldo bíblico para isso? Está na Bíblia, irmão. Evangelhos. Nos evangelhos, o escritor relata: naquele dia muitos dirão: Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Libertação. Senhor, não curamos enfermos em teu nome? Dom de curar. Senhor, não profetizamos em teu nome? Dom de profetizar. E eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca conheci vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Dom não é sinal de intimidade com Deus. Eu conheço gente que tem dom, mas não tem nenhuma intimidade com Deus. Zero. Não se iluda. E eu falo isso como uma palavra de alerta à igreja. A gente vai receber muita gente, irmãos. Deus está falando. Nós vamos receber centenas e possivelmente milhares de pessoas. Nesse pacote vem de tudo. Todo tipo de gente. E vem uma tropa que você tem que ficar ligado. Vem uma tropa que vai te parar no corredor. Eu já estou antecipando, eu já estou vendo isso. Deus mandou te entregar um recado. Deus está mandando te dizer isso, isso e isso. Queridos, vou dar uma instrução aqui. Não caia no choro, não se emocione com esse tipo de coisa. Primeiro, ore a Deus. E outra coisa, instrução para a igreja. Se alguém te entregar pelos corredores alguma coisa que não bater, fale na hora. Querido, querida, isso não tem a ver comigo, não. Acho que você está enganado, você está enganada. Eu já orientei isso aqui diversas vezes. Por quê? De vez em quando acontece. A Cristiane uma vez, há muitos anos atrás, exortou um profeta que hoje é até famoso. Hoje ele é até famoso. Ela exortou.
E ela não foi boazinha, não. Ela pegou firme. Porque entregou algo que não bateu. Deus mostrou que a pessoa vai ser curada. A pessoa morreu. Irmãos, a gente tem que ser firme com essas coisas. Quantos entendem? Líderes de células, atentos a essas coisas. Não bateu, chame. Olha só, você precisa orar mais. Eu já chamei no gabinete várias pessoas. Olha só, você precisa orar mais, você precisa consagrar mais tua vida, porque o canal está obstruído. Isso é muito sério, irmãos. Eu já recebi pessoas aqui na igreja praticamente com ojeriza dessas coisas. Porque receberam palavras na sua família que tinha uma pessoa com câncer. Aí o pseudo-profeta, Deus está me mostrando que vai ser curado, e não sei o quê, aquela coisa toda. A família chora e tal, aquela comoção toda. Daqui a pouco, 3 meses depois, a pessoa vem a óbito. Acaba com a família inteira. Acaba com a família inteira. Irmãos, eu vou tratar duramente com essas coisas aqui. Quem entregar alguma coisa aqui para alguém vai ter que assinar embaixo. Amém? Quem entregar vai ter que assinar embaixo. Porque eu já ouvi papo furado. Aqui. Uma pessoa que até era usada por Deus aqui, mas oscilava. Fomos orar por uma criança com câncer. 9 anos de idade, a criança aqui do bairro. Chegou lá, o pseudo-profeta disse, vai curar e vai ser baterista da igreja. Até usou o que faria na igreja a criança. Ok, aquela comoção, tal. A família, aquela rua em frente à tua Martins de Nantes, né? Onde era a igreja primitiva. Naquela rua ali. Menino de 9 anos com câncer. Oramos e o pseudo-profeta disse para a família que Deus estava mostrando que a criança ia ser curada. E Deus me mostra tocando bateria na igreja, tá, aquela parafernália toda. Irmãos, 2 meses depois, eu estava no cemitério fazendo o sepultamento da criança. Aí eu chamei na conversa. Queridinho, vem cá. O que houve? Não, pastor, Deus mostrou que ia curar, mas foi mais ou menos por... tipo assim, como se a família faltou em alguma coisa, não houve posicionamento, fé, enfim, a culpa foi da família. E Deus não sabia. Irmãos, para com essas brincadeiras, né? Quase incorporou em mim aqui um Silas Malafaia. Eu ia falar, vamos parar com essa palhaçada. Mas isso é muito sério. Eu não quero lidar com essas coisas aqui. Porque eu vou ser duro, irmãos. Nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com aquilo que Deus mais ama. Que Deus mais preza pessoas, vidas. E não vamos tratar com inconsequência, irresponsabilidade. Quantos entendem, irmãos? Vamos voltar aqui para terminarmos a palavra sobre santificação. 1 de Coríntios 6. Primeira de Coríntios, capítulo 6. Pode colocar. A partir do verso 12. E aí, irmãos,
como nós já estamos na iminência da inauguração, eu vou precisar preparar a igreja para a nossa nova fase. E aí nós vamos aproveitar as próximas semanas, todo o mês de julho e essas 2 últimas semanas desse mês de junho, ou uma, né? Domingo que vem ainda é junho, e as próximas semanas do mês de julho, essas 5 semanas, nós vamos estar ministrando sobre a visão que Deus está nos dando para essa nova fase. Vamos falar de células, discipulado, vamos falar da cultura da igreja. Qual é a cultura que nós queremos ver implantada na igreja? Pastor, cultura é cultura. Toda igreja tem uma cultura. Tem igreja que tem cultura da fofoca. É um falando mal do outro. Vira cultura. Eu já vi igreja assim, irmãos. Tem igreja que tem a cultura do recado. Tinha uma irmã amiga aqui no bairro, né? Ela era de uma igreja, não vou citar o nome porque a igreja é séria, mas tem gente que é de igreja séria, mas a pessoa não é séria. Tem isso? E essa irmã, ela chamava a atenção de todo mundo, né? Se ela visse, por exemplo, uma irmã de bermuda, visse lá a Milena de bermuda na rua, ela parava a Milena, Deus manda te dizer isso, e descia a madeira nela. E se ela te encontrasse 10 vezes na rua, aqui no shopping, ela ia ter recado de Deus para você. Era desse jeito. E a turma que gosta, toda hora queria passar por ela, né? Só que, um belo dia, eu e um amigo e uma amiga estávamos com vontade de orar. Não, vamos orar, vamos lá na casa da irmã. Eu estou falando de quase mais de 30 anos atrás. Vamos lá. Aí batemos lá, ela morava nos apartamentos aqui. Tocamos a campainha, ela não tinha aquele olho mágico. Ela abriu a porta, ela estava com um shortinho curtinho. Irmãos, quando ela nos viu, porque ela era só madeirada nos outros. Quando ela nos viu, ela fechou a porta correndo, foi lá. Ai, gente, me desculpe, é porque... Aí começou a dar um monte de desculpa esfarrapada. Nós ficamos chocados, porque ela batia em todo mundo. Mas aí eu fui entender por que ela era assim. Porque a cultura da igreja dela era de recado. Era uma igreja extremamente confusa, nos corredores, todo mundo entregando recado de... Deus virou garoto de recado naquela igreja, porque era um tal de Deus mandou te dizer, Deus me deu um recado para você. Pensa numa confusão, pensa numa baderna, era aquela igreja. Deus está falando aí? É? Queridos, a obra de Deus é séria, as coisas de Deus são sérias, e é para serem tratadas com seriedade. E eu sou muito atento a essas coisas, muito atento. O filtro vai ser estreito. O filtro vai ser estreito, por quê? Eu sei o que Deus está para fazer, e é coisa grande. E Deus faz coisas grandes com pessoas sérias. Amém? 1 Coríntios 6, 12, a partir do 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui o apóstolo Paulo já está exortando a igreja de Corinto, dizendo, vocês são livres.
Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas, irmãos, para o crente que até é lícito, mas não convém. Não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele está falando que o exercício da santidade vai requerer de nós uma postura, uma firmeza. Tem horas, irmãos, que para ser santo eu vou ter que ser firme comigo. Amém? Quem entende isso? Né? O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, e ai de nós se não fosse a obra do Espírito Santo, mas tem uma participação humana. Existe uma decisão e um posicionamento pessoal. Aí é a nossa parte. Aí é a nossa parte. Eu lembrei agora de um jovem que se converteu numa igreja que eu membrava. Eu era jovem naquela igreja, ele se converteu e ele cheirava muita cocaína quando era do mundo, era muito viciado. Depois Deus libertou ele, passou a ser profeta, uma bênção. Mas quando ele chegou na igreja, ele cheirava todo dia. E ele teve muita dificuldade de largar. Tem gente, irmão, que se converte hoje, amanhã não quer nem ouvir falar no pó, ou na maconha, ou no cigarro. Mas tem gente que é um processo. Com cada um, né, o processo é diferente. E aí, qual foi a direção que Deus me deu para passar para ele? Negócio meio louco, mas eu senti no coração, falei, Deus está me dando essa direção, vou dar para ele. Falei, rapaz, olha só. Quando você estiver naquela fissura, se tranca no quarto, fecha a porta, joga a chave embaixo da cama, e ali é você e Deus. Grita, berra, chora, urra, soca o chão, mas diz, Deus, tem misericórdia de mim. Esmurra a parede, mas ali é você e Deus. O céu vai te contemplar. Irmãos, não é que ele fez isso? Qual o resultado? Parou. Foi liberto. Parece meio doido, né? Pô, me trancar. Faz isso. O céu vai te ver e Deus vai ter misericórdia. Ele fez e funcionou. Com outros é outro caminho. Mas com ele funcionou. Né? E ele se tornou uma bênção. Agora vamos para o versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Agora Paulo está falando da santificação em relação à sexualidade do nosso corpo. Eu não vou me unir, eu não posso pegar o meu corpo, tomar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e uni-lo a uma prostituta, a uma meretriz. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Lembra o que eu falei na semana passada? Esse é o texto. Todas as vezes que você se une sexualmente, se relaciona sexualmente com uma pessoa, você se tornou um corpo. E está aqui, a palavra está aqui, está claramente. Quem se une a uma meretriz está se tornando um corpo com ela. Irmãos, aqui não precisa nem de exegese para interpretar esse texto. Está claro como meio-dia. Relação sexual nos torna um com a pessoa. E aí com todas as influências, todas as trocas.
E eu citei uma palavra, existem trocas numa relação sexual em vários níveis. Físico, nosso corpo tem uma energia, irmãos. Nosso corpo libera uma espécie de energia. E é fácil de eu exemplificar isso aqui. Tanto energia boa como energia ruim. E tem gente que a energia é pesada. Quem aqui já teve experiência? Família reunida, aí chega aquele personagem da tua família que tem energia lá embaixo. Irmão, essa pessoa não precisa abrir a boca. Ela chegou, o ambiente já pesa. Mesmo quem não viu a chegada do personagem, né? A pessoa está... Gente, sensação estranha. Aí fulano chegou, acabou de chegar. Existe essa energia em nós. Quer ver? Se eu quiser estressar alguém, eu estresso. O pastor é psicólogo. Não é por isso não, irmão. Você faz isso também. Se você começar a falar com alguém, com o dedo em riste, e a tua energia vai alterar o emocional daquela pessoa na hora. O cérebro dela vai captar isso. E é por isso que acontece muita briga de trânsito. O cara encostou no carro do outro, fechou o outro, sai os dois. Aí pô, amigo, aí. Olha o que você fez. Eu? Não foi eu não, cara. A culpa foi sua. Aí as energias... A energia ruim começa, né? Os pitbulls começam a acordar. E aí, irmão, um vai provocar a raiva do outro. Chega uma hora que é raiva com raiva. Raiva com raiva. E aí não pode dar bom, né, irmãos? Raiva com raiva é a energia que a gente libera e a gente ativa o que há de bom e o que há de ruim no outro. É por isso. Pastor, se tem base bíblica, também tem. Provérbios diz: a palavra dura suscita, provoca ira. E a palavra branda desvia o furor. É bíblico. Por que o proverbista está falando isso? Porque eles sabem que quando a gente fala com raiva, é por isso que treta de casal, às vezes, né, acaba ruim. Porque chega uma hora que é a raiva de um falando com a raiva do outro. E raiva não tem romantismo, não tem educação. Raiva só tem raiva. E aí, irmãos, o resultado nunca vai ser bom. E o pior, acabou a briga. Acalmou a raiva. Aí o estrago. As palavras que foram ditas no ápice da raiva vão ficar. O efeito no outro. Mas olha o que você falou para mim. Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Eu falei na hora da raiva. Porque a raiva fala. Mas, irmãos, o efeito no outro, o estrago foi feito. E é muito difícil de... né? Até pode passar com o tempo, mas vai sangrar por um tempo. Quantos entendem, irmãos? Eu estou falando de troca de energia. E numa relação sexual existem trocas de energia a nível físico, a nível de alma, emocional. Aí pensa, uma relação sexual, essa turma que pratica sexo livre, está se relacionando com gente que pode ter pacto com o diabo, gente endemoniada.
E aí tudo isso vai entrar no pacote. Essa troca vai acontecer. Vai receber. Por isso, irmãos, a Bíblia nos instrui acerca dessas coisas. Não é porque Deus quer estragar nosso prazer. Não, Deus é um estraga. Eu já ouvi crente desviado. Não, Deus é um estraga prazer. Tudo que é bom, Ele diz que não, a gente não pode. Não, não é assim não, irmão. Tudo que é bom, Ele diz que a gente pode. Só que tem limite. Os limites de Deus nos protegem. Eu falei que santidade nos protege. Os limites de Deus nos protegem. Amém? Porque se a gente não entender isso, a gente vai achar que Deus estraga prazer. Tudo que é prazeroso, Deus corta. Não, Ele não corta. Ele coloca limite. Porque Ele sabe como o ser humano é. E ninguém nunca foi feliz por se entregar a uma vida de prazeres sem limite. Nunca. E nunca vai ser. Porque o vazio do homem não se preenche na terra. O vazio do homem é preenchido com as coisas do céu. Aqui na terra não vai ser. Não adianta. Você pode realizar teu maior sonho na terra. Maior sonho terreno. Tua grande realização. Ainda assim, se a tua alma não for preenchida com aquilo que é do céu, aquilo que é espiritual, você vai continuar vazio. A sensação de falta vai permanecer. Então já falamos na questão de uma só carne. E quais são as áreas? Eu não sei. É o pastor Jesus que está anotando aí, né? Para as células. Quais são, irmãos, as áreas que a Bíblia aponta como pecados sexuais? Eu não vou me ater muito, vou ser rápido, por causa da hora. Adultério. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala claramente acerca do adultério. O que é adulterar? Você é casado e se envolve sexualmente com alguém que não seja o teu cônjuge. Isso é adultério. Agora, Jesus, ele eleva o nível, né? O filtro fica bem mais estreito na ótica de Jesus em relação ao adultério. No Antigo Testamento, o adultério era considerado adultério quando o ato era consumado. A conjunção carnal. Aí Jesus eleva o nível. Jesus diz o seguinte: se um homem, e vale para os dois, olhar para uma mulher e em seu coração ele desejá-la e intentar possuí-la, ele já cometeu adultério. Aos olhos dos homens, não tem como a gente, né? Não tem como a gente perceber isso, a não ser que Deus revele. Mas os céus, a lente dos céus, vem com toda clareza isso. Toda clareza. Então, irmãos, homens e mulheres dessa casa, se você olhar, eu estou sendo direto, se você olhar para alguém, desejar e consentir no teu coração, possuir, ter relações com aquela pessoa, você já está em adultério. Vou repetir, você já está em adultério, à luz da Bíblia. Já é adultério. Pastor, então,
conversinhas de WhatsApp. Hoje, rede social facilita muito esse tipo de adultério. Mas o nome é o mesmo, é adultério. Conversinhas de WhatsApp, picante, com alguém que não seja o teu cônjuge. A Bíblia dá nome para isso. Adultério. Traição. Mas, pastor, a gente não transou. Adultério. Traição. Simples assim, irmãos. Simples assim. Agora a gente tem, redobre tua atenção, a gente tem uma prática de vida ilusória, porque o ser humano é muito focado no que é tátil, né? No sensorial. Naquilo que a gente não vê, a gente não, às vezes não dá muita importância. É por isso que alguns, até pastores, passam anos em adultério, mas enquanto a igreja não sabe, enquanto a esposa não sabe, o cara está lá, pregando, fingindo que está pregando, né? Porque para mim, uma pessoa que faz isso, para mim é uma distorção de caráter do mais alto nível, ou melhor, do mais baixo nível. Alguém que sabe que está em pecado e continua no altar, ensinando a outros. Então, queridos, nós temos uma ilusão de que só é pecado aquilo que é físico, tangível, né? Não. Biblicamente, até em pensamento, até numa conversa de WhatsApp, de Instagram, você pode cometer adultério, sim. Você pode trair teu cônjuge, sim. Então, vigia, queridos. Vigiem. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu estou sendo direto, irmão. Aqui é conversa pastor ovelha. Para quem quer ir para o céu, amém? Eu sempre falei aqui, irmãos, eu não estou preocupado em encher a igreja de gente iludida. Não estou. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para evangelizar e falar a verdade. Para gente que quer ir para o céu. Por isso que eu não me importo. Eu quero pessoas que realmente entendam o evangelho e queiram viver o evangelho de verdade. Nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança inclui o nosso corpo. Então, adultério, à luz da Bíblia, relação sexual ou consentimento no coração, intenção no coração de se relacionar com pessoas que não sejam o nosso cônjuge, à luz da Bíblia. Aí vamos lá, irmãos, aí eu quero ser mais, né? Mais realista. Vamos lá. Eu gosto de jogar com a realidade. Pastor, nós somos humanos. Eu também sou. Se eu me apaixonar por alguém que não seja o meu cônjuge, pode acontecer, irmãos, com crente? Sim ou não? Pode. Se eu sentir atração sexual por alguém que não seja o meu cônjuge, pode acontecer? Pode. E acontece. Isso é coisa de ser humano, irmãos.
E acontece. O que não pode acontecer é você dar vazão a isso. O que não pode acontecer é você consentir no seu coração em numa oportunidade que surgir para você se relacionar com essa pessoa por quem você sentiu algum tipo de atração que não é o teu cônjuge, você tem que estar determinado, não, mesmo que surgiu uma oportunidade, estou fora. Não vou dar vazão a meus desejos, a minha carne. Paulo diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por... É você não se deixar dominar. É a hora de ser firme com os nossos desejos, que é a chamada concupiscência da carne. Quantos se entendem, irmãos? Irmãos, eu estou sendo claríssimo. E o que você aprende aqui é o que você vai repassar para as pessoas que chegam na igreja. Porque vocês estão aqui, de certa forma, sendo discipulados. E os ensinos daqui, irmão, não é para você encerrar em você, não. É para você repassar. Porque nós queremos uma igreja séria. Nós queremos uma igreja de gente séria. De gente que está aqui, não apenas para um culto legal. Fui no culto naquela igreja, poxa, que legal, um culto lá, uma energia muito boa, já ouvi isso. Não é isso não. Aqui é lugar de manifestação da presença de Deus. De um Deus santo. Um Deus santo. Um Deus santo requer de nós uma vida santa. Amém? Então, queridos, adultério. Sentiram que o filtro de Jesus é estreito. Prostituição. Prostituição não preciso nem explicar, né, irmãos? Sexo pago. Prostituição é uma das práticas mais antigas na humanidade. Mais antigas. Lá no Antigo Testamento, lá atrás, nos primórdios, já havia a prática da prostituição. E a Bíblia é clara. É pecado contra o corpo. Fornicação. Fornicação é o sexo sem compromisso. Se eu não sou casado, eu tenho uma namorada, não posso ultrapassar os limites. À luz, eu estou falando de Bíblia, irmãos. Não é a minha opinião não, tá? Estou falando de opinião não. Quando a gente cita a Bíblia, a opinião do pregador não vale mais nada. Aliás, a minha opinião aqui não vale nada. Nada. É Bíblia. Fornicação é sexo sem compromisso. Namorados, noivos, né? Porque tem gente que noiva aí... Não, a gente vai casar mesmo, vamos... Né? Vamos treinar. Tem treino não, irmãos. É só no dia do jogo. Só na estreia. E aí vai ter fogos de artifício. Não tem treino. Então, fornicação é o sexo sem compromisso, que hoje está aí, né? A coisa mais comum do mundo. Mas, na Igreja de Cristo, fornicação ainda é e vai continuar sendo pecado. A Bíblia dá nome, é pecado. E a Bíblia trata com rigor, irmãos. A Bíblia diz que os adúlteros, os prostitutos, né, os que praticam a prostituição, e os fornicários não entrarão no reino. Então, melhor não arriscar, tá? Melhor não arriscar. Não entrarão. Tem gente que curte uma teologia, a teologia do bom velhinho. Deus é o bom velhinho. Não.
Deus é um bom velhinho, ele me entende. Irmãos, Deus pode até te entender, mas o pecado vai continuar sendo pecado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, um homem casado, eu fico com outras mulheres, mas Deus me entende, Deus sabe que eu sou fraco. Pelo menos eu sou sincero. Eu falei, peraí, volta a fita. O fato dessa pessoa ser sincera eximiu ela do pecado? Cancelou o pecado? Não. Você é só um adúltero sincero. Só isso, mas continua adúltero. E a Bíblia não abre precedente para pecador sincero. A Bíblia diz, aquele que confessa, ele me confessou, mas não deixou. Não, Deus me entende, Deus te entende, realmente. Mas não conte com essa bondade, não. Porque pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É quem confessa e deixa, irmão. Confessar e não deixar é só uma maneira de o pecador se sentir bem. Que alívio, depois que eu falei com o pastor Roberto, vomitei meus pecados. Estou me sentindo tão bem. Estou me sentindo zen. Resolveu o problema? Pecado é para ser confessado e deixado. Prostituição, fornicação, incesto, relação sexual, hoje, com laços sanguíneos direto, pais e filhos, avós, tios. A Bíblia chama de incesto. Infelizmente, é um pecado crescente. Eu não vou nem falar, irmãos, sexo com animais, que é a zoofilia. Parece coisa de outro mundo, mas não, irmãos. Zoofilia é uma prática muito comum. Quando eu era do quartel, fiquei chocado. Vocês faziam isso? Sexo com vaca, com égua, com galinha. Zoofilia. Irmão. Parece... Mas tem. A turma não tinha o que fazer. Vamos pegar uma vaquinha? Ser humano. É desse jeito. Não, eles falavam. Era uma risadagem, irmão. Claro, tudo ímpio, né? Era uma risadagem e tal. E um contando a experiência. E era muito. Não era pouco não, irmãos. Era muito. Incesto. Homossexualidade. Hoje, a gente está aí nessa polêmica, né? Muitas igrejas LGBT surgindo e muitas estão lotadas. Agora, é uma teologia que só não enxerga quem não quiser enxergar. Porque a Bíblia é muito clara, irmãos.
homossexualidade, à luz da Bíblia, é pecado. Não tem outro nome. À luz da Bíblia, é pecado. Tem um pastor que hoje é pastor. Quando ele se converteu, ele era travesti. Travesti mesmo. E aqui os travestis da antiga, o pessoal mais antigo aqui sabe, os travestis da antiga, eles modificavam o corpo, era um injetando silicone no outro, silicone brabo, de oficina mecânica. Aí ficava com seio, né? Bumbum, era industrial, né? Seio, bumbum. Era assim que eles modificavam, um aplicando no outro, porque não tinha essa indústria da estética que tem hoje. E quando ele chegou na igreja, né, eu e Deise, a gente era namorados. Ele chegou na igreja, aí chegou, né, com roupa de mulher, seio, sutiã, roupa íntima feminina, cabelão, aí cortou o cabelo, aceitou Jesus, cortou o cabelo e a gente começou a acompanhar. Só que eu comecei a entrar, né, um pouco mais na intimidade, eu perguntei, você se reconhece como homossexual desde que idade? E desde pequeno, 10, 11 anos, sei lá, muitos anos. Mas começou na infância. Você nunca teve relação com meninas? Nunca. Nunca tentou? Já tentei, mas não gostei e desisti. Ok. E a gente ficou, né, eu e Deise, a gente ficou acompanhando, foi modificando, a gente dava uns toques, mas com muito cuidado, né, irmãos? Não pode ser aquela coisa, né, a pessoa era travesti de porta de motel, de ficar ali na porta de motel. Então, chegou, aceitou Jesus, vai passar por um processo, ainda estava com... graças a Deus, acho que Deus fez algo assim sobrenatural, porque o seio sumiu. Irmão, sumiu. O seio desapareceu. Eu não sei se o anjo foi lá e vazou aquele silicone lá. Eu sei que murchou. E a gente ia orientando, né? Porque às vezes ia para a igreja com roupa íntima feminina ainda, a gente, agora você é homem. Então, troca o vestuário. Ele falava. E aí a gente foi orientando com muito carinho, com muito cuidado, e foi indo no processo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Onde eu quero chegar? O ponto central que eu quero chegar aqui. Depois que ele já estava com a imagem, né, masculina, já, claro, sempre fica um trejeito, sempre fica, né? Raramente não fica, ainda mais alguém que foi a vida inteira isso. Quando já estava com a figura masculina, eu falei, você já está pronto para ter uma mulher ao teu lado, para casar? Falou. Aí uma irmã da igreja, na época, se apaixonou por ele. Uma irmã bonita, muito bonita. Bem resolvida financeiramente, enfim. E a gente tentou fazer botar na fita, né, irmãos? O cupido. Tentamos... e ela estava, claro, ela estava ciente da história. E ela estava disposta. Só que, irmãos, não tinha jeito. Por quê? Não sentia atração física, não tinha química. Não tinha nada, zero. E é um casamento com química zero, né? Complicado. Vai dar zero. Zero mais zero é zero. O que eu fiz? Chamei ele, foi complicado. Chamei ele, olha só. Eu vejo que você se converteu. Por quê? Você era um travesti. Era uma mulher. A foto, irmão, dele,
era uma mulher. Tem travesti que você olha, é homem. É homem. Mas era uma muito... Não tinha como distinguir. Falei, agora você está aí. Eu vejo que você se converteu, porque ninguém sai dessa vida. Passa a frequentar a igreja, deixa tudo. Modifica assim, se não quiser ir para o céu. Se não quiser realmente um compromisso com Cristo. Vejo que você se converteu. Agora, olha só. Se você não tem realmente nenhuma atração por mulher, como você já tentou e tal, eu só tenho uma coisa a te dizer. Você vai ter que decidir abrir mão da tua sexualidade. Porque com homens não dá, a Bíblia reprova. Então você vai ter que viver como eunuco. A Bíblia fala que existem homens que escolhem ser eunuco. Jesus falou sobre isso. Se fizeram a si mesmo eunuco. Jesus fala sobre isso. Então, eu falei, essa vida aqui é curta, vai passar rápido, e passa. Para mim passa, para você passa, para todo mundo. Então, mantenha-se firme, mas você vai precisar abrir mão da tua sexualidade. E ele abriu, lá na frente tornou-se pastor, é pastor, e está aí servindo ao Senhor. Mostrou o que quer ir para o céu. Quantos entendem isso, irmãos? Agora, tratamos com muito carinho, irmãos. Não radicalizamos, fomos, né, Deise? Passo a passo, a gente... de vez em quando eu entrava em crise, via conversar com a gente dava atenção, e é assim que se faz, né? O texto de 1 de Coríntios 6,10 diz: não erreis, nem os devassos. Devassos são pessoas sem limites na questão da sexualidade. O devasso é aquela pessoa que não tem limite. Tudo que é prática sexual, ela tá dentro. Esse é o devasso. E Paulo diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, está tudo no mesmo pacote, nem os adúlteros. Irmãos, adúltero aqui, vou repetir, não é só o que pratica não, tá? O adúltero virtual também é adúltero. O adúltero virtual também é adúltero. Não se engane. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas faz alusão a Sodoma, que havia prática também completamente sem limites de relações de todas as formas. Sodomitas, nem ladrões, está tudo no mesmo pacote. Nem avarento. Avarentos são os amantes do dinheiro. Nem os beberrões. Agora uma aqui que quase ninguém fala, mas vamos falar. Nem os maldizentes, em outras, traduzindo, fofoqueiro. Irmãos, o fofoqueiro está no mesmo pacote do sodomita, do ladrão, do efeminado, do adúltero, do avarento. Porque o fofoqueiro, ele faz estrago na vida de uma pessoa. E de uma igreja. Fofoqueiro pode ser um instrumento do diabo para destruir uma coletividade. Nem os maldizentes, nem os roubadores,
herdarão o reino de Deus. Irmão, vou repetir, não sou eu que estou dizendo. Não é a opinião do pastor Roberto, é a Bíblia que está dizendo, o apóstolo Paulo que está dizendo. Não herdarão o reino quem estiver nesse pacote aqui. Já falei aqui que requer o trato na santificação do corpo, requer domínio próprio e vigilância. Preste atenção, irmãos. Se eu me sinto atraído por uma pessoa que não é o meu cônjuge, eu vou ter que lutar contra isso. Se eu quero entrar no reino, se eu quero ser santo, eu vou ter que lutar contra isso. Como? Sai de perto. Em hipótese alguma, fique sozinho com esta pessoa. Em hipótese alguma. Corte a comunicação, porque Deus vai te ver. Evite ao máximo qualquer tipo de contato, porque Deus vai te olhar. Está atraído, está atraída, mas está se esforçando. Deus está vendo. E Deus vai chegar uma hora que o Senhor vai te dar graça e vai te fortalecer e vai te libertar desse sentimento. Amém? Exatamente, é um desapego, um processo na alma de desapego. Ninguém tem culpa de sentir algo por uma outra pessoa. Pode acontecer, é coisa de ser humano. Agora, de dar vazão a isso, de alimentar isso, de consentir com isso, aí sim, aí já entra a nossa responsabilidade. Nem que eu tenha que fazer como o jovem da cocaína. Me trancar no quarto, Senhor, grita, esbraveja, baba igual um louco, Senhor, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Se desespera. Porque, irmãos, eu vejo crente se desesperando com tanta bobagem, crente se desesperando por coisas que acontece aqui, ali, amanhã vai mudar, daqui a uma semana vai mudar. Problemas que ocorrem aqui, às vezes é uma bomba mesmo, mas ali vai ter solução. Mas nós precisamos nos desesperar quando a nossa santidade está sendo ameaçada. Amém? Deus gosta de ver isso, irmãos. Deus quer ver essa determinação em nós. Então, vigilância, namoradinhos, né? Eu estou falando isso para vocês repassar, líderes de célula, líderes aqui, vocês que têm filhos, evitem ficar sozinhos. Namorado, irmãos, jovem, 15, 16, 17, 20, 25, é uma bomba de hormônio. Aí está sozinho dentro de casa. Aí o mais assanhadinho, está tão claro aqui, né? Está incomodando a minha vista essa luz. Aí o outro entendeu o recado, tem um abajurzinho ali, né? Vou apagar, apaga, acende o abajur, já fica aquela meia luz. Nem precisa. Então, queridos, namorados, evitem ficar sozinhos no mesmo ambiente muito tempo. Se tiver no mesmo ambiente, sozinho, abra a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar, dobre o joelho, sente, né? Ao invés de sentir vontade de apagar a luz, sentindo uma vontade de orar, né? Queridos, se não for assim, vai dar ruim, ninguém segura.
quando eu namorava a Daisy, não, 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 não. Até aqui me deu o Senhor, até aqui. Não, não posso me queimar, né, irmãos? Senão o almoço hoje vai queimar. Se a gente ficasse junto 2 horas, era 1h30 falando das coisas do reino. Concernente ao reino. Era o nosso assunto principal, irmãos. Não, o pai e a mãe dela, né? Não, a gente sentava na sala, aquele namoro à moda antiga, né? Aí os pais dela, 8 horas da noite, Débora, tô com sono, vamos dormir? Aí 8 horas, 8h30 da noite, os dois sentiam sono. E a gente conversando, de vez em quando um selinho. Queridos, tudo que fazemos, por temor de Deus, para agradar ao Senhor, tem uma recompensa. Deus vai ver o teu esforço. Deus sabe que não é fácil. E os líderes aqui de jovens, né? Adolescente, então, misericórdia. Hoje tem um desafio que no meu tempo de adolescência não tinha. No nosso tempo, por quê? Cadê o celular? No meu tempo não tinha isso aqui. No nosso tempo não tinha isso aqui. Agora um adolescente, uma criança com isso aqui na mão, assiste filme pornô. O estímulo é pesado. Eu sou da época que revista pornográfica, na banca de jornal tinha uma tarja. Nem o seio aparecia, tinha uma tarja, 18, né, 18 anos, e aquela placa de trânsito proibido para menores de 18. Quem é desse tempo aqui? Tamo junto. E aí, a turminha ficava lá na banca. Agora não. Agora com um celular na mão, está tudo ali. Por isso, queridos, vigilância. Agora, o último ponto. Pastor, eu tive uma vida desregrada. Eu aprontei nessa área com o meu corpo. Hoje eu entendo o que a palavra diz acerca do meu corpo. Está ruim para mim? Está tudo acabado para mim? Não. Aí entra a graça de Deus. Se você deseja zerar tudo o que você fez daqui para trás e viver uma vida íntegra, reta, para agradar ao Senhor, é confessar e deixar. Estar disposto a daqui para frente viver uma vida nova. Novas posturas. E a graça de Deus, ela será derramada sobre a tua vida. E de fato, todos os teus pecados serão lançados no mar de esquecimento. Porque o sangue de Jesus nos purifica, não é de alguns pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
vamos ler o último texto, é 1 de João 1,9. E aí a gente caminha para o final. Primeira epístola de João, 1,9, diz assim: confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de tudo. E ainda, agora, Evangelho de João 8:11. Então, queridos, há perdão para o pecador que se arrepende. Há perdão para o pecador que se arrepende, é o que diz, é o que afirma a palavra do Eterno. João 8:11 diz assim: aqui está falando da mulher adúltera, né? A mulher apanhada em adultério. E os irmãos conhecem o texto, né? A mulher foi apanhada em flagrante adultério, o pessoal pegou pedra. O Senhor, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O pessoal foi largando, deixando, ficou no final Jesus e a mulher, e Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram-se todos. E aí Jesus diz: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Por que ninguém condenou, irmãos? Teto de vidro. Irmãos, todo mundo tem um tetozinho de vidro. Todo mundo tem um tetozinho de vidro. Por isso que é muito complicado a turma que tem mania de jogar pedra no telhado do outro. Se teu irmão tem um teto de vidro, não jogue pedra não. Ajude-o a fortalecer aquela área da vida dele. Amém? Não é para jogar pedra, porque uma hora o teu teto de vidro também pode ser alvo de pedrada. Nós não estamos aqui para ficar expondo o outro, mas para trabalharmos pela restauração do outro. Amém? E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai. A palavra-chave é essa. Mulher, está liberada. Eu não te condeno, não. Mas não faz mais, não. Deixa. Não peques mais. E aí, irmãos, a Bíblia não diz, mas a gente viaja, né? O que será que foi da vida dessa mulher daí para frente? Depois de uma palavra dessa, de misericórdia, Jesus deu livramento de morte para ela. O que será? Será que essa mulher teve prazer em voltar a ser uma adúltera? Eu duvido, irmãos. Quando eu estiver no céu, eu vou procurar ela. Não sei o nome dela, não. Anjo, aquela mulher da passagem lá de João, onde ela mora? Eu queria... Como é que foi tua vida depois daquilo? É. E aí, irmãos, finalizamos dizendo: tá desculpado. Perdoados te são os teus pecados. Não, aí dá ruim. Queridos, em Cristo há restauração. Eu quero finalizar com essa declaração. Em Cristo há restauração para qualquer tipo de pessoa. Amém? A mais promíscua, a mais suja, torpe, em Cristo tem solução. O sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos ficar de pé?
Irmãos, Carlos Júnior está avisando aqui que hoje é o último dia para a inscrição da aula de música. Ele está dando aula de música, iniciação musical, por teoria. Júnior é músico e é 0800, né, Júnior? Irmãos, só aqui mesmo. Misericórdia. Quem quer aprender música, hoje é o último dia da inscrição, pode procurar o Júnior, tá? Só um minutinho. TLC. Amados, a paz do Senhor. Sábado que vem, portanto, hoje é a última chance de repassar essa informação para os irmãos. Sábado que vem estaremos aqui das 9 até as 5 da tarde, com uma imersão em alguns cursos, com um horário de almoço. Vai ser de 9 até meio-dia e depois voltando de 2 até as 5. E teremos uma turma de TLC. TLC é treinamento para líder de célula. Bom, precisamos treinar mais gente para preparar aí para o futuro. Mas se você pensa que você não tem muito jeitão para isso, a gente quer te informar o seguinte, que nos interessa muito como igreja que não só os líderes saibam como funciona, mas todos os irmãos tenham esse entendimento de como funciona. Então, mesmo que você não tenha a visão de que você queira assumir uma célula, é interessante que os membros da igreja saibam como funciona, porque quem sabe o funcionamento pode ajudar muito o seu líder. Ele pode não assumir, mas ele pode se tornar um parceiro muito importante dos líderes, sabendo, ajudando, colaborando no movimento da célula. Então, vale a pena, mesmo que você não tenha uma visão hoje de liderança. Mas, nesse mesmo dia, então, quem for fazer TLC tem que participar praticamente o dia todo. Tem que participar de 9 até meio-dia, depois tem um intervalo para o almoço, e de 2 até as 5. Por quê? Esse curso a gente dava em 5, 6 dias. Tinha que vir 5, 6 vezes. Agora a gente faz num dia só e compacta tudo para fazer num dia só. Nesse dia também vai ter atualização para líderes, gente que já fez o curso de liderança. Essa atualização é quem já é líder, quem é auxiliar e quem já fez o curso, porque ali há trocas de experiência, há um tira-dúvidas. Então, essa atualização para líderes, para quem já fez o curso, a atualização é um espaço excelente. E, provavelmente, isso vai acontecer na parte da manhã. A ideia é que isso aconteça só na parte da manhã, de 9 a meio-dia. Então, você pode se inscrever só para a atualização. Também teremos 3 outras oficinas. Uma é purê de batata. O que é isso, Deisimara? Vamos aprender a fazer um purê de batata? Não. É um título de um livro que a gente aborda esse livro, que fala sobre pontos importantes para trazer uma unidade na igreja. O caminho para estabelecer uma unidade entre os membros. Que caminhos percorrer para a gente criar essa ligação entre os membros da igreja? A segunda oficina é Fator Barnabé. O que é isso, Deise? É Barnabé que foi lá e discipulou Paulo. Então, são estratégias para alcançar pessoas e trazer essas pessoas para a igreja. Estratégias de evangelismo. Quem quer avançar nessa área, essa oficina, Fator Barnabé. E a terceira oficina, lidando com pessoas complexas. Aquelas pessoas que chegam na célula ou nos ministérios, mas são pessoas mais complexas. E a gente tem que pegar um manejo para acolher essas pessoas, para lidar com elas, para desenvolver uma boa ligação com essas pessoas, para que elas possam ser acolhidas da maneira adequada
e não serem rejeitadas, não serem maltratadas. Até porque, irmãos, as pessoas chegam às vezes cheias de enfermidade emocionais, trazem aquele jeitão mundão, né? aquela coisa do tempo de mundo. Então, a gente não deve rejeitar as pessoas, mas tem que saber lidar com elas para que elas possam interagir na célula. Para se inscrever nessas oficinas, as inscrições são feitas com a nossa secretária, irmã Sandra Mara, pessoalmente com ela. Você tem que mandar o seu nome completo e qual desses cursos você quer fazer. E o telefone é o telefone da igreja, né, Sandra? Eu acho que acertei, 2199-607-3244. A galera da mídia depois pode até botar aqui para o pessoal fixar e usar esse número para fazer sua inscrição. Obrigada, gente. Ok. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, vamos orar pelo término, vamos orar também pelo irmão Vinícius Matoseiro, que ele encontra-se enfermo nesse momento. Eu quero orar pela vida dele e, em seguida, estaremos impetrando a bênção apostólica. Pode dar a mão aí a quem está ao seu lado. Ore comigo sobre o nosso irmão Vinícius. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita o teu servo onde ele estiver agora. Toca no local daquela enfermidade e faz um milagre. Senhor, nós te pedimos, a tua igreja clama pela saúde do teu filho. Toca nele, que ele seja alvo do teu milagre agora. Nós te pedimos, Pai. Toca nele e faz algo maravilhoso, que ele sinta o toque da tua poderosa mão nesse momento em que a tua igreja está orando por ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esse povo e com todos os que aguardam a vinda de Jesus, agora e sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus abençoe.